Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos nesse momento. Senhor Deus, te peço que abra nossos olhos espirituais e mesmo em meio às adversidades desta vida, possamos enxergar o teu mover, o teu poder, as tuas maravilhas em nossas vidas. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 5, celebrando cada etapa vencida. O texto base está em Esdras, capítulo 6, versículos 13 e 16. Mas eu oriento que, para uma melhor compreensão do texto, leiam o capítulo 6, do versículo 1 até o 16. Eu convido a vocês a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Após 13 anos de trabalhos interrompidos, provavelmente de 529 a 516 a.C., os judeus concluem a obra do templo, motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Esdras 5, versículos 1 e 2. Vivemos um tempo de busca por coisas grandes, mas sem consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Jerusalém não estava totalmente reconstruída, no entanto, o templo sim, e isso era uma grande conquista para o povo. A casa de Deus, lugar de adoração e comunhão, estava liberada para abrigar o povo na sua mais importante obra. Então, reflita: como não agradecer, mesmo que seja apenas uma etapa concluída? Quero desafiá-lo a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho de muitas incertezas e grandes perdas. Diante desse quadro caótico, a Igreja precisa reagir, e a melhor maneira de fazer isso é trabalharmos 3 aspectos nessa nossa leitura de época. Peço que leiam 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Primeiro, a análise das circunstâncias, o conhecimento do projeto e a fé na credibilidade do autor. Estes aspectos proporcionam tranquilidade e disposição para realizar a obra necessária, além, é claro, da vontade de vê-la concluída, o que estimula a observação cuidadosa de cada etapa vencida. Tópico 1. Análise das circunstâncias. No capítulo 4 de Esdras, encontramos a ação dos inimigos fazendo com que a reconstrução do templo fosse interrompida. Uma situação difícil. Analisando o atual momento, não é difícil perceber que tem havido uma intenção de impedir que a Igreja cumpra a sua missão. Olhamos para tudo o que está acontecendo e uma das ações é a tentativa de desqualificar a Igreja como um instrumento de bênção na terra. Muitos cristãos, por causa das dificuldades deste tempo, estão se entregando a um esmorecimento quase que total da fé e, consequentemente, da responsabilidade com a missão que recebemos. Olhando o texto de Esdras 5, versículos 1 e 5, percebemos que a análise das circunstâncias de maneira equilibrada faz com que Ageu e Zacarias assumam a responsabilidade de desafiar o povo em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Capítulo 5, versículo 1. A edificarem a casa de Deus. Então, olhando, para o que nós acabamos de falar aqui, nós estamos vendo que nesse tempo, de tantas dificuldades, não podermos estar celebrando, todas as atividades juntos, da maneira que fazíamos, como de costume. Então, tem muitos irmãos, que estão com a sua fé, abalada, estão esmorecendo, estão deixando de ir à igreja, de congregar,
de ler a palavra. Então, estão ficando enfraquecidos, né? Mas, assim, assim como Ageu e Zacarias, que nós possamos, né, desafiar a cada um, né? A cada um que nós conhecemos, nossos vizinhos, irmãos, familiares, né? Que nós possamos desafiar, né? A permanecerem firmes em sua fé e edificarem a casa de Deus. Porque, olha, a primeira casa de habitação do Senhor somos nós mesmos, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, é a primeira casa, né? A casa que Deus habita, que somos nós, o nosso coração. Então, que nós possamos deixar, né, essa casa edificada, limpa, equilibrada e com toda a vontade, né, e desejo e felicidade de hospedar Jesus aqui nesse coração, né? E que a gente possa desafiar as outras pessoas. E como que a gente consegue fazer, né, despertar, né, desafiar a cada um de nós através do nosso próprio exemplo, né, do nosso próprio testemunho, de nós nos mantermos ali firmes, né, na nossa missão, que é justamente pregar, levar o ID. Se nós não podemos estar, gente, reunidos como de costume, que possamos fazer as nossas aulas, as nossas reuniões online. E não percamos a oportunidade de falar sobre Jesus, falar sobre a palavra de Deus, né? Então, usemos dessa plataforma, né, das plataformas aí virtuais, para poder falar da palavra. E sim, nos momentos em que a igreja está tendo a reunião presencial, se você pode estar lá, você não tem nenhuma comorbidade, a sua saúde ela não é fragilizada e você pode estar lá naquele momento, então vá, esteja congregando, vá à igreja, não deixe de ir, é importante congregar, é importante estar com os irmãos. Claro, sempre respeitando, né, as ações preventivas contra a Covid-19, né? Então, o uso de máscaras, álcool em gel, fazer aquele distanciamento na hora de se assentar na igreja, né? Isso é importante. E, gente, mas a gente não pode deixar a nossa fé, né, esmorecer, porque Deus, ele continua presente, ele esteve presente, eu tenho certeza, na sua vida no passado, ele está agora, apesar das circunstâncias difíceis que todos nós estamos vivendo, né? Então, a gente tem muito motivo de se alegrar e de celebrar a Deus e agradecer, porque só o fato da gente abrir os olhos, né? Eu abri o meu olho, eu acordei hoje, eu estou viva, eu estou com saúde, já é motivo de eu estar celebrando, né? Eu tenho um salário, tenho um trabalho, é motivo de celebração. Minha família está unida, mais um motivo de celebração. Mas se você está passando por adversidades que todo mundo passa, né, em momentos aí da vida, é mais um motivo de você estar buscando a Deus, porque é Deus que nos fortalece, né? É Ele que nos levanta, é Ele que nos orienta, nos mostra, né, o caminho que nós temos que seguir. Então não é momento de se afastar, porque se eu me afasto de Deus, eu vou ficando cada vez mais fraca, né? E aí vou chegando lá no fundo do poço. E Deus não deseja isso, porque Ele, na verdade, Ele não se afasta de nós. Quem se afasta dele somos nós. Nós é que deixamos de recebê-lo nessa casa que eu falei de habitação, que somos nós mesmos, né? Não permitimos que o Espírito Santo de Deus habite em nós, porque com a casa suja, né? Casa toda suja, toda cheia de sentimentos ruins, de amargura, e de sentimentos que te deixam preso, por falta de você perdoar, de carregar coisas assim que te prendem, Deus não vai querer habitar numa casa suja, né? Então é nós que nos afastamos dele. Mas vamos dar continuidade aqui ao estudo. As circunstâncias causadas pela pandemia afetam o emocional e o espiritual de todos nós e têm levado muitos cristãos a se esquecerem dos feitos maravilhosos de Deus. Estamos impedidos de viver toda a liberdade da comunhão através das reuniões presenciais. No entanto, temos tido uma grande oportunidade de fortalecimento
dos laços familiares, do estudo da palavra, de um tempo maior para a oração, de chegarmos virtualmente a muitos que nunca alcançaríamos. Talvez você diga que continuamos presos, com dificuldades. Sim, estamos. Porém, essas importantes etapas do processo de reconstrução espiritual, acima referidas, que há muito tempo estavam esquecidas, estamos tendo a oportunidade de reconstruir em nossas vidas e, por isso, devemos celebrar. Então, o que a gente vê aqui? Tudo tem um propósito. Para tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, apesar dessas adversidades, nós temos que ficar isolados, né? Mas essa questão de estarmos isolados, né? Não podermos participar de todas as reuniões presenciais, né? E da questão também de estarmos saindo, né, para outros lugares, não é só a questão de ir à igreja, há outras coisas que nós fazíamos e estamos precisando deixar de fazer, né? Para poder ter esse resguardo, né, em relação à Covid, gente, isso tem aberto oportunidades, porque eu posso usar aquele tempo para estar mais próximo da minha família, para falar mais sobre a palavra de Deus, para ensinar mais, para estudar mais, para orar mais. E temos a oportunidade, através dessas plataformas, né, virtuais, o Facebook, Instagram, o YouTube, né, de alcançarmos pessoas que a gente nem imaginava que poderia alcançar. Essa aula, por exemplo, eu não estou dando essa aula apenas para a igreja, né, para a PIB de Parque São Lucas. É uma aula que está lá na plataforma do YouTube e quem acessar aquele link pode ouvir. Então, essa aula pode alcançar até o mundo, né? E quantas pessoas podem ser alcançadas através dessa plataforma? Então, nós não podemos parar o nosso trabalho, né? Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós botamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Temos que seguir em frente e nos adequar ao momento que nós estamos vivendo. Mas deixar o trabalho do Senhor, jamais. Então, assim, vamos continuar aqui. Os adversários não desistem com facilidade. E no capítulo 5, versículos 6 e 17, fazem uma consulta ao rei Dário, invocando a história e questionando a legitimidade de quem ordenou a reconstrução. Outro entrave para o processo. Mais uma vez, Deus permite aos judeus entenderem que etapas são importantes e eles contemplam Deus usando Dário de uma forma poderosa para abençoar e fazer acontecer aquilo que desejavam. Então, assim, Deus ele tem o poder de usar quem ele quiser. E ele usou o rei Dário, né, para cumprir essa etapa que era a reconstrução do templo, né, finalizar essa obra da reconstrução do templo, da casa de Deus. Então ele usa não só aquele, né, ele usa não só aqueles que creem nele, mas usa também aqueles que dizem que não creem, né, que não estão voltados para o Senhor, porque Deus tem o poder de usar quem ele quer, quando e em qualquer circunstância que ele desejar. Tópico 2. Conhecimento do projeto. Em todo o processo de construção, a importância de um arquiteto é de grande valor. Ele faz com que leigos vislumbrem aquilo que sonham ver realizado. Quando seguimos o projeto, mesmo que demore um pouco ou muito, nos alegramos diante de cada etapa concluída, por já sabermos o que ainda está por vir. Então, aqui o autor, né, está usando esse exemplo, né, na arquitetura, né, de construção, de arquiteto. Então, vamos seguir dando continuidade ao nosso estudo aqui, seguindo esse exemplo, né? O arquiteto aqui é Deus, né? O Senhor, o Criador. Ele é um arquiteto. E ele faz com que leigos, nós, vislumbrem aquilo que nós sonhamos, né? Ver realizado. Então, o que ele fez? Ele, como todo arquiteto, ele elaborou uma planta do projeto.
essa planta do projeto que ele deixou para nós é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Se eu conheço a sua palavra, eu obedeço, eu sigo tudo que está dizendo ali na palavra, né? Que tem várias etapas, tem processos a serem cumpridos, eu vou deslumbrar aquilo, né, que eu gostaria, né, de ter na minha vida, né, que eu sonho em ter minha vida, coisas boas. Só que nós sabemos que os planos de Deus são bem melhores, né, do que o que a gente traça, porque ele é perfeito, né, e ele vê o todo. E nós não temos essa capacidade. Então, essa planta que ele executou é perfeita, né, e está o projeto todo ali. E se a gente cumprir cada etapa, obedecendo, nós iremos, né, ver toda a conclusão, o projeto da nossa vida, né, concluído e com êxito, né? Então, se a gente confia nesse arquiteto, que é o nosso Senhor, nós vamos estar alegres em cada etapa concluída, porque nós já sabemos o que ainda está por vir, não é? Então, vamos continuar aqui. Atentemos, porém, para a atitude de Tatenai, o governador, e seus companheiros, que fizeram pontualmente segundo o que decretou o rei Dário. Leiam, capítulo 6, versículo 13. Assim, pergunto, como estamos tratando a obra que Deus nos confiou? Será que, de fato, estamos preocupados em conhecê-la na sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Então, será que nós temos realmente tentado, realmente nos esforçado para conhecer a obra, né, de Deus, os planos que ele traçou, né, a missão que ele nos comissionou? Será que nós realmente estamos preocupados em conhecer na sua totalidade e assim estabelecer essas estratégias? Isso é uma coisa para nós pensarmos aí. Perceber que Deus deu a vitória na etapa vencida e ter clareza quanto ao próximo passo é estimulante. E assim é preciso dar atenção a este fato, conhecer o projeto. Então leiam Lucas capítulo 14, versículo 28. Como Igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus. Nós somos o principal projeto de Deus. Você sabe por quê? Devido ao seu amor ágape, o grande amor ágape que Deus tem por nós. Então ele olha para a humanidade e consegue ver beleza em cada um de nós, pois o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Quando ele olha para nós, está procurando ver a beleza de Cristo em nós, ver o que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. Por isso, somos desafiados a não olhar para os empecilhos, as adversidades que nós tropeçamos, né, que nos deparamos durante a vida, no decorrer da nossa vida, ou olhar para nós mesmos, para as nossas debilidades. Devemos seguir as orientações do autor, né, do arquiteto, do nosso grande Senhor. Devemos seguir essas orientações, cumprir as etapas e saber que na conclusão de cada uma temos motivos para celebrar o feito de Deus. Esdras, capítulo 6, versículo 16. Precisamos depender de Deus e acreditar que, vivendo cada etapa, mesmo vivenciando dificuldades, somos impulsionados por Deus e transpomos os obstáculos. Desta forma, percebemos o seu mover em cada detalhe. Tópico 3. Credibilidade do autor. O decreto do rei Dário, em Esdras 6, versículo 8, mostra Deus cumprindo, independentemente das circunstâncias, o que prometeu. Seremos gratos e com motivos para celebrarmos quando confiarmos incondicionalmente no autor do projeto,
o Deus de Israel. Neste tempo, precisamos nos apresentar para a realização do projeto, assim como os judeus se apresentaram. Capítulo 6, versículos 17 e 18. Precisamos entender que celebração é a manifestação pessoal daquilo que sinto e vejo Deus fazendo, antes de tudo, na minha vida, e então recomeçar. Não será tão difícil quanto parece. Diante das adversidades, a igreja precisa estar de pé, atuante, criativa, aceitando os desafios e se aprimorando para este novo tempo. Assim, louvo a Deus por ver cada etapa concluída e saber que só foi possível porque Deus nos abençoou. Louvo porque estou tendo a oportunidade de recomeçar, e isso é evidência de preservação da parte de Deus, que cuida de mim. Louvo a Deus por ver que, mesmo em meio às adversidades, somos em Cristo mais que vencedores. Louvo a Deus por saber que, mesmo imperfeito, ainda assim Ele me ama, cuida de mim e me usa como instrumento abençoado e abençoador. Considero, portanto, tudo que já enfrentei como etapas cumpridas em meu processo de construção e logo consigo ver com motivação a próxima etapa a ser iniciada. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Celebro cada etapa por saber que cada um faz parte do cumprimento da promessa do autor e nele confio, pois já sei como a obra será concluída. Filipenses 1, versículo 6. Eu deixo aqui o último versículo que está em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então Deus, ele conserva, em paz a mente daquele que está firme nele, porque confia nele. Então confie no Senhor e permaneça em paz, conserve a sua mente em paz, o seu coração em paz. As adversidades estão aí, mas Deus também tem se feito presente, nos sustentando, nos levantando, após uma queda e saciando, as nossas necessidades. Então confiemos no nosso Senhor. Essa foi a lição de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!